Olá, sejamos todos bem-vindos a mais uma reflexão dominical da Palavra de Deus. Hoje estamos no 27º domingo do tempo comum e a liturgia nos traz hoje o Evangelho de Marcos 10, de 2 a 16, onde os fariseus, para colocar Jesus à prova, perguntam sobre o divórcio. E aí, Jesus, é permitido divorciar-se de uma esposa? Porque Moisés nos permitiu. E aí ele fala: o que Moisés ordenou para vocês? E aí eles disseram assim: ele permitiu escrever uma carta, uma certidão de divórcio e despedir essa mulher. Aí Jesus falou assim: ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Eles tinham que resolver essa contenda por causa da dureza do coração de vocês. E aí vem a reflexão: como está o nosso coração no nosso matrimônio? Será que a gente está tendo tanta dureza de coração como o povo antigo lá da época, lá de Moisés? E aí está sendo preciso escrever carta de divórcio por causa da dureza do nosso coração? E Jesus ainda acrescenta: no entanto, relembrem a criação do mundo. Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Então, gente, Deus fez tudo lá no início, lá em Gênesis. Fez o homem primeiro, fez todas as criaturas, deixou Adão colocar o nome em todas as criaturas. E ele olhou tudo e falou assim: mas parece estar faltando uma companhia assim, mais adequada para Adão, não está muito legal. E aí Deus viu que era bom fazer uma mulher, uma companheira, uma companhia para Adão. E a melhor companhia que Deus criou para o homem foi a mulher. E Jesus vem acrescentar: o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Então não é a igreja quem diz isso, entende? Quem diz isso é Jesus. Os dois serão uma só carne. Você precisa deixar o seu pai e a sua mãe, e você e a sua esposa, você e o seu marido serão uma só carne, formarão uma nova família. E um dia terão filhos, e os seus filhos também terão que fazer esse mesmo percurso, deixá-los e formar uma nova família. Faz parte, é o ciclo da vida. E aí tem muita gente que eu vejo que justamente tem atrito no casamento porque tem essa dificuldade de deixar o pai e a mãe, sabe? Permite muita intromissão. E eu me recordo quando eu fiz o curso de preparatório para matrimônio, o casal que dava o curso falou muito sobre isso, para a gente ter muito cuidado e cada um ter seu canto, né? Quem tem aquele famoso ditado: quem casa tem que ter casa, porque por menorzinho que seja, por mais simples que seja, você tem que ter o seu canto com o seu marido, porque agora é uma nova família, né? Então, é lógico que pai e mãe vai sempre querer aconselhar, porque pai e mãe quer sempre o amor, né, dos filhos. Mas você precisa ter o seu canto e tomar as suas decisões da sua família que você formou junto com seu marido, junto com sua esposa, né? Nunca deixar prevalecer a ideia do outro, da irmã, do primo, do pai, do avô. Então, tem que ser sempre decisões tomadas de comum acordo dentro do casamento. Já fala: deixará seu pai e sua mãe e serão uma só carne, né? E aí, essa palavra foi assim, é difícil de engolir para quem já está meio estremecido, né? E aí, não sendo fácil de engolir, os discípulos continuaram com esse assunto, foram embora, mas continuou com esse assunto. Falou assim, em casa, ou seja, foram para casa e continuaram com esse assunto. Os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: olha, funciona assim. Quem se divorciar, não é que é proibido. Você pode. Mas quem se divorciar de sua mulher e vier a casar com outra, estará cometendo adultério, que é um pecado grave.
E se a mulher também, isso serve para o homem e para a mulher, se a mulher também se divorciar do seu marido e casar com outro, também cometerá adultério. E então, gente, eu costumo dizer o seguinte, existe o tempo para tudo. Tempo de ser criança, tempo de paquerar, tempo de namorar, tempo de noivar. Então, para que apressar as coisas? Saiba escolher a pessoa com a qual você vai casar, porque essa pessoa você leva na igreja, você jura a Deus, você através desse juramento de um sacramento, você está jurando para Deus que você vai passar toda a sua vida com essa pessoa, na alegria, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Então é óbvio, só nesse juramento já fala, terão altos e baixos. Vai ter momento que vai estar bom, vai ter momento que vai estar ruim, vai ter momento que está todo mundo feliz, vai ter momento que vai ser mais difícil, vai ser mais triste. Momento de muita saúde, momento de repente que vai ter alguma doença na família, alguma coisa, algum acontecimento de saúde, né? Então essa é a vida real, né, gente? Essa é a vida real. Então nós precisamos ter muita resiliência e muita sabedoria no nosso matrimônio para que de fato a gente crie filhos mais saudáveis também, se você já tiver filho, né, se tiver um matrimônio, porque isso reflete diretamente na criação dos nossos filhos. E nesse mundo de hoje a gente está com tudo muito... Tá muito fácil o divórcio, digamos assim, né? Parece que qualquer briguinha, qualquer coisinha tá divorciando, tá ficando... Então, olha como que essa leitura é tão antiga, foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas com assunto tão atual. Será que só existia divórcio naquela época? Será que eles só questionavam Jesus sobre divórcio naquela época? E ele falou, isso tudo acontece, a questão do divórcio, por causa da dureza do coração de vocês. Então a gente tem que cuidar do nosso coração, cuidar das nossas emoções, né? Ter mais controle emocional, ter mais resiliência, ter mais fé, pedir para Deus nos dar a sabedoria que vem do alto, porque de fácil, uma relação a dois não é fácil, porque cada um teve uma criação, cada um tem um gosto diferente, né? Depois, quando vier filhos, também passa a ficar, às vezes, até mais difícil, porque cada um quer dar uma criação diferente. Então, tem que ser coisas de fato de comum acordo. E aí, para finalizar o evangelho de hoje, ele nos ensina a como viver, não só o casamento, mas como a garantir o nosso cantinho lá no reino celeste. E ele fala assim no final que a gente precisa, quem quiser alcançar o reino do céu, precisa ter o coração como o de uma criança, ou seja, simples, com simplicidade e humildade. Então, no início ele fala do coração endurecido e ele fecha falando do coração de criança. Então, o que a gente precisa resgatar é um coração de criança, para que a gente possa de fato viver bem, não só o nosso matrimônio, mas o nosso dia a dia com todas as pessoas que nós convivemos, né? Quer seja na nossa comunidade, no nosso trabalho, na rua, passeando, caminhando. Então, o que ele nos pede hoje também é um coração puro e simples como de uma criança. Eu tenho certeza que sendo menos arrogante, menos prepotente, mais humilde, a gente vai ter uma vida muito mais fácil. As relações serão muito mais fáceis, não só no nosso matrimônio, mas com todas as pessoas que a gente vier a ter convívio nessa vida. Então aí fica a reflexão, né? Falou muito sobre o matrimônio e falou muito como precisa ser o nosso coração, simples como de uma criança. Para a gente não só manter o nosso matrimônio por durante toda a vida, mas para a gente conquistar o nosso cantinho no reino celeste. Então fica aqui então a reflexão desse 27º domingo do tempo comum. Um abraço, fica com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau.